Oi, pessoal! Agora sim! Espero que vocês estejam estudando bastante, porque agora eu vou explicar para vocês as diferenças entre os dois processos de meiose e mitose. Então presta bem atenção e começa a fazer suas anotações aí, tranquilo? Primeiro eu vou falar para vocês sobre meiose, gente. Meiose é o quê? É a que lembra sempre da palavrinha sexo. Por que, professora? Porque meiose vem de menor, ou seja, menor número de cromossomos dentro da célula, sendo 23 da mãe, 23 do pai, para formar você, que vai ter quantos cromossomos no total? 46. Tá, gente? Então precisa lembrar sempre que meiose é relacionada ao sexo. Detalhe, a ideia dessa aula não é mostrar para vocês o processo de mitose e meiose, eu vou gravar depois uma outra aula para poder explicar melhor para vocês sobre isso. Até porque daí vai envolver as estruturas dos cromossomos dentro da célula que nós precisamos observar, certo? A ideia da aula de agora, gente, é mostrar para vocês o processo, a diferença só de mitose e de meiose. Tranquilo? Então são coisas para vocês não esquecerem, eu espero. Então, gente, meiose é para lembrar sempre de sexo. Tranquilo? Então aqui eu vou pegar duas canetinhas para vocês mais ou menos imaginar um pouquinho. E aí eu vou ter o espermatozoide e o ovócito, certo? Esse tem 23 cromossomos e esse tem 23 cromossomos. Isso significa que eu vou ter células haploides. O que é haploide mesmo? É o N. N significa cada vez que aparecer lá que você tem 23 cromossomos dentro de cada célula, tranquilo? Quando acontece a união deles e vai acontecer um processo de fecundação para formar o zigoto, que é você, certo? Eu vou ter daí uma união de células formando 46 cromossomos. Mas para isso acontecer, eu preciso que aconteça o quê? Meiose. Agora, acompanhe o desenho aqui. Então, olha aqui, gente. Eu desenhei para vocês a célula da mãe e a célula do pai. Dentro tem o que? Os cromossomos. Células N, ou seja, haploides. O que acontece aqui? A união deles, a fertilização formando você, que é um zigoto, tendo os dois cromossomos de cada um, tá vendo aqui? Isso significa que vão ser diploides, 2N. Tranquilo? 46 cromossomos. Esse processo de meiose, pessoal, ele vai envolver o quê? Então, vamos observar aqui. Eu tenho uma célulazinha com cromossomos. Esses cromossomos, eles vão sendo aqui passados por um processo de invaginação que a gente chama. Olha só que a célula ela tá apertadinha. Claro que aqui acontecem vários processos que são metáfase, telófase, anáfase, prófase, intérfase e tudo mais, que nem falei na ordem, porque precisamos de uma aula específica para falar sobre isso, certo? Porque o nosso tempo aqui na IGTV não é suficiente, então eu falo rapidão aqui, e a ideia dessa aula é vocês lembrarem o que é meiose e o que é mitose. Tá? Então, em meiose, você vai estar formando quem? Um zigoto, você vai estar formando células gaméticas. Você está falando em sexo, você está falando em reprodução. Meiose é isso, tá, gente? Cada vez que o exercício falar para vocês reprodução, reprodução sexuada, células gaméticas, isso é meiose, não confunde, tá? Aí eu vou ter o quê? Vou passar aqui essas duas células antes de passar pelo processo de invaginação, vão ter uma hora que vai ser o crossing over. O que é crossing over, gente? Trocar as tampinhas das canetas. Tá vendo aqui que eles estão cruzando? Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui as duas canetinhas, a da mãe e a do pai que eu tinha antes, e até tá lá deste lado. Aí o que vai acontecer? Dentro lá das células, elas vão ter o quê? Uma troca. O que é crossing over, então? Crossing over é trocar as estruturas dos cromossomos que estão lá dentro da célula, tá? Isso acontece em cada uma das células reprodutoras, tanto no sistema masculino quanto no sistema feminino, tá? E aí o que acontece? O crossing over seria essa troca. Depois de trocar, o que vai acontecendo? Vai invaginar para separar essas células e aí elas vão levando metade de cada um. Vamos ver no desenho.
Olha aqui, ó. Invaginou e formou. Tá vendo que tem o número 1 e o número 2? Sim, gente, o processo de meiose, ele é mais complexo do que mitose. A meiose, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a meiose 1 formando duas células. E vai fazer a meiose 2 e vai formar duas células, cada uma com quantos cromossomos? 23, ou seja, vai formando células haploides. Tranquilo? Isso é meiose, tá? Eu tenho de uma célula a formação de 4 célulazinhas, porque eu tenho meiose 1 e meiose 2, por isso eu formo 4 células. Dentro desse processo eu tenho crossing over, que seria o cruzamento dos cromossomos, ou seja, aqui nesse desenho a representação das cromátides irmãs, certo? Que foram apresentadas aqui embaixo. Agora vamos falar de meiose, porque eu já formei você. Eu tive, então, uma fertilização e tudo mais, tinha células haploides, tá? E agora eu tenho uma célula diploide, ou seja, eu tenho 46 cromossomos aqui. Aí, gente, esse assunto vai falar de mitose. Mitose, galera, para vocês não esquecerem, lembrem-se que mitose vai formar pedaços de você. Como assim? Sim, você agora já formou lá o zigotinho dentro do corpo, aí depois da formação desse zigoto, o que vai acontecendo? Você vai começar a formar células que vão formar um bebê. Sim, nessa formação de células que formam um bebê, eu tenho um processo de mitose acontecendo. A mitose, então, ela vai formando pedaço. Aí você nasceu, você vai crescendo, vai se desenvolvendo, aquela coisa que todo mundo sabe, né? E aí, com o tempo vai passando, você vai criando ruga. Sim, vai criando ruga, vai ficando velhinho. O que é isso, gente? Isso é tudo culpa da mitose. A mitose, ela vai formando pedacinhos de você. Mas como assim? Sim, gente, você, por exemplo, toma banho, se esfrega bem, ou se não encosta em alguém, encostou em alguém lá, tira pedaço de célula dessa pessoa. Tirando pedaços de célula dessa pessoa, ela precisa ter uma composição de células, certo? E a gente perde células, isso é normal você perder células, totalmente normal, a gente perde elas o tempo inteiro. Então a gente precisa ter uma reposição. E essa reposição se dá através do quê? Do processo de mitose. Tranquilo? Então é só lembrar que você vai envelhecendo, vai criando rugas e a culpa é da mitose. Não esquece. Voltando ao desenho, pessoal, olha aqui, ó, o que eu escrevi. Você vai formando o seu corpo e vai formando pedaços de você. Esses pedaços de você é a partir da mitose. E aí você vai criando rugas. Tranquilo? Não tão tranquilo assim, né? Vamos envelhecendo. Galera, mesmo que forma pedaço de você, isso é tão importante para a sua vida. É um processo bem mais simples do que o outro. Então, vamos de novo acompanhar no desenho. Olhem o que a mitose faz agora, pessoal. A mitose, gente, ela vai pegar uma célula 2N, ou seja, já é diploide, já tem 46 cromossomos. Pegou essas células, eu tenho os cromossomos, vai passar pelo processo de prófase, anáfase, metáfase, telófase, intérfase e tudo mais, que não vem ao assunto agora, né? Mas vocês precisam saber o que acontece. Aí eu tenho o processo de invaginação, tenho aqui a representação da cromátide da rosinha e da amarela, cromátide da rosinha e da amarela, para quê? Para formar duas com rosinha e amarela, 2N, 46 cromossomos de uma célula. Eu formei quantas células? Duas, 46 cromossomos cada uma. E é por isso que você vai ficando velho, culpa da mitose. Não vai esquecer? Meiose faz reprodução, fez você nascer. Mitose faz o quê? Você criar rugas e envelhecer. Espero que vocês não esqueçam. Bom estudo, pessoal. Beijão e até a próxima.